você projeta o direto, eu e direto? Boa noite, boa noite. Tudo bem, galera? Meus amados, meus queridos, estou me ajeitando aqui. Bora para nossa live de hoje. Um assunto muito interessante. Um personagem que ensina muito pra gente. A história dele fala muito. Nós podemos escrever uma história muito parecida com a história de Gideão. Então é um contexto muito interessante que a gente vai mergulhar hoje. E essa será a melhor live de todas. Será a melhor live de todas. Jornada e dores de Gideão. Muito interessante, a gente já está lá no livro de Juízes, não falando sobre todos os personagens, falando sobre alguns, né? Boa noite, Rafaela, tudo bem? Pega papel e caneta aí, vamos anotar essa história linda de Gideão. Vamos um pouquinho mais fundo. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Papel e caneta aí. Vamos que vamos. História de Gideão, ela é contada em 3 capítulos da Bíblia, Juízes 7, 6, 7 e 8. Quietinho, viu? Quietinho, tem companhia aqui, gente. Tem companhia aqui, ó. Tem companhia. Fala oi, pessoal. Fala oi. Oi, Walter, boa noite. Vamos que vamos. Não vai lá fora. Não vai, senão vai chover. Gente, então vamos lá? No livro de Juízes, na verdade, esse estudo que a gente está fazendo nas segundas-feiras à noite não é uma série. A gente está pegando alguns personagens bíblicos e falando da jornada e dores dele, para a gente se identificar com alguns, ver a história de alguns que passaram dores e não superaram, alguns que passaram dores e superaram, e a gente se identificar com algum deles. Eu tenho certeza que Gideão, a gente vai se identificar com alguns aspectos da vida dele, da personalidade dele, do achismo dele. Então vai ser uma grande live, vai ser um grande momento aqui para nós. E certamente a gente vai ficar muito tempo aqui, às segundas-feiras, falando disso, né? Vamos falar um pouquinho aí também da live a última live sobre autossabotadores. Botar um louvor aqui mais compatível para nós, mais calminho, pra gente no fundo. Gente, primeiro, é muito interessante que a gente entenda um pouquinho o contexto do Antigo Testamento, né? Qual que é o contexto do Antigo Testamento? A gente tem ali, no início das Sagradas Escrituras, a história de Adão e Eva, a história do primeiro pecado. Adão e Eva têm filhos, começa a multiplicação ali na terra, enfim, o homem vai se multiplicando e chega um momento que a Bíblia vai falar que o homem é mau no seu coração e Deus intenta mandar o dilúvio, prepara Noé para construir a arca. Noé constrói a arca e Deus manda o dilúvio, libertando do dilúvio, livrando do dilúvio somente Noé, seus 3 filhos e suas respectivas esposas, 8 pessoas. Após o dilúvio, Noé sai da arca e ele, seus filhos e suas esposas, e começa novamente aquela obediência à ordenança de se multiplicar, né? E o homem de novo começa a se multiplicar. Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que não mais destruirá a terra com as águas do dilúvio, e deixa até um sinal para que isso não aconteça, provando que isso não vai acontecer mais, que é o arco-íris, né? E está descrito lá que todas as vezes que ele, Deus, ver o arco nos céus, ele se lembrará de que não mais destruirá a terra com as águas do dilúvio, né? Ali o homem começa a se multiplicar novamente,
acontece a Torre de Babel, que é o momento em que o homem tenta construir uma torre que vai até o céu. Deus desce para ver o que o homem está fazendo e diz: nada mais para o homem será impossível enquanto ele estiver em unidade. Então, Deus mostra ali a nossa capacidade de querer alguma coisa, entrar em unidade com as pessoas envolvidas e, com certeza absoluta, conseguir fazer o que intentarmos fazer. Só que como Deus não queria que o homem chegasse até o céu, Deus confunde ali as línguas, começa cada homem ali da construção falar uma língua diferente, eles não conseguem mais se entender e se espalham pela terra. E aí, nesse momento, o homem espalhado e a cada grupo que se espalhou se procriando, se multiplicando, vai se formando nações espalhadas pela terra. Deus escolhe uma dessas nações, que é o povo de Israel, para que o mundo conheça o único verdadeiro Deus através dessa nação. E nessa nação, Deus faria prodígios, proezas, milagres, sinais, para que todas as outras nações assistissem e conhecessem o verdadeiro Deus. Essa é a nação de Israel até hoje. Então, o Antigo Testamento todo é a história desse povo de Israel, né? Interessante a gente entender isso, porque o livro de Juízes é o livro que mostra claramente o povo de Israel na sua inconstância. E aí, quando a gente lê o Antigo Testamento com um pouquinho mais de entendimento, com um pouquinho mais de estudo, a gente vê que nós somos muito parecidos com o povo de Israel. Como? Estamos no aperto, a gente clama a Deus. Tá tudo folgado, a gente esquece de Deus. Estamos no aperto, a gente clama a Deus. Tá tudo bem na nossa vida, a gente esquece de Deus. Então, a história do povo de Israel no Antigo Testamento é exatamente assim. Quando tá tudo bem, o povo se esquece de Deus, se desvia, começa a idolatria, idolatrar outros deuses, começa a se envolver com muitas mulheres, com prostituição. E quando eles começam a passar aperto, eles clamam a Deus, começam a clamar a Deus. Essa é a história do Antigo Testamento, muito parecida conosco. Então a gente está no aperto na nossa vida pessoal, a gente clama a Deus. Deus me socorre, Deus isso, Deus me ajuda, Deus... Mas aí depois, quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus. A gente não tem uma vida devota, não tem uma vida de zelo com as coisas sagradas. Aí a gente começa a passar aperto, a gente corre para Deus de novo. Aí fica tudo bem, esquecemos de Deus de novo. Assim era o povo de Israel, assim era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo é a história desse povo. O livro de Juízes, ele mostra claramente isso, porque o livro de Juízes não é nada mais do que juízes que governaram, que Deus levantou, né? E que governaram ali governaram Israel nos tempos de crise de Israel, nos tempos em que Israel se esquecia de Deus e passava aperto e clamava a Deus. Aí Deus levantava um juiz. Esse juiz governava um tempo e morria. Daqui a pouco o povo se esquecia de novo de Deus, começava a idolatrar outros deuses, deuses pagãos, deuses das regiões em volta, e aí passavam aperto de novo. Daí a gente vai ver que Gideão estava nesse contexto, né? Muito parecido conosco. E aí a gente precisa buscar uma vida de constância em Deus, uma vida verdadeira, uma vida de conhecer e prosseguir e conhecer o nosso Criador constantemente, para a gente não ser como o povo de Israel, inconstante ali naqueles momentos. Nesse momento, o povo já queria um rei, né? Quando chega lá em Gênesis 49, que Jacó, ele abençoou os seus 12 filhos antes de morrer, e ele profetiza sobre cada filho, que cada filho de Jacó seria uma das 12 tribos, o que significaria cada tribo. Sobre a tribo de Judá, Jacó diz que o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? É a ferramenta ali do rei, né? Então, ali Jacó já estava dizendo, Deus já estava profetizando que o rei de Israel viria da tribo de Judá. E Davi
né, que é o primeiro rei estabelecido por Deus, vem da tribo de Judá. Só que aqui nessa época do livro de Juízes, o povo já quer um rei. Gideão, no final da liderança dele, ele já é clamado pelo povo: ser rei sobre nós, ser rei sobre nós. E Gideão recusa ser rei sobre Israel. Mas Israel está sempre ali reclamando com Deus, reclamando com seus líderes, que quer um rei, assim como as outras nações tinham. E Deus não queria que eles tivessem um rei, porque Deus queria que eles reconhecessem o próprio Deus como seu rei, né? Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Esse é o propósito de Deus até o final da Bíblia. Estamos aí chegando em Apocalipse, Deus com esse propósito, de ter um povo para ser seu e ser o Deus de um povo santo, um povo renovado, um povo santificado, um povo espiritualizado, um povo entendido, um povo que o adora, um povo que o ama, né? Esse é o propósito de Deus. E ali Israel, muito inconstante, não entendia que Deus era suficiente como rei deles, né? Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é capítulo 6, 7 e 8. Eles já tinham passado por alguns juízes e agora, depois de 40 anos de paz, Israel começa a ter aperto, porque eles começam a adorar a Baal, né? Eles se esquecem do Senhor, de todos os feitos do Senhor, e eles começam a adorar um Deus que não existe, chamado Baal, um Deus pagão, né? E ali eles começam a viver aperto, a ponto de os midianitas regionais ali começarem a oprimir cada vez mais o povo de Israel, a ponto de o povo de Israel, habitar em montanhas, habitar em cavernas, fugindo dos midianitas. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava sempre plantando, mas nunca conseguiam colher, porque vinham os midianitas e roubavam as colheitas de Israel, roubavam os bois, roubavam as ovelhas, roubavam toda a riqueza ali, todo o alimento que Israel tinha. Então, cada vez mais, o povo de Israel estava oprimido, o povo de Israel estava abandonado pelo Senhor, o povo de Israel estava fugindo, morando em cavernas, morando em esconderijos ali, morando em montanhas, escondido dos midianitas, com medo dos midianitas, exatamente oprimidos, essa é a palavra. E aí chega um momento que eles clamam a Deus, eles clamam ardentemente a Deus, pedindo que Deus os socorra, né, daquela aflição, daquele tempo de aflição que eles estavam passando, daquele tempo de humilhação que eles estavam passando, sendo oprimidos pelos midianitas. Acontece que um anjo do Senhor aparece para um homem chamado Gideão. Gideão significa lenhador, era um homem lenhador, né? E o anjo do Senhor aparece para Gideão e tem umas características aqui de Gideão que é muito importante para nós vamos falar delas no final. Então Gideão, o anjo do Senhor aparece para Gideão, que está malhando trigo no lagar. Malhar trigo, o lugar certo de malhar trigo é numa eira, mas Gideão estava malhando trigo no lagar, pegando o trigo dele ali, mantendo escondido e malhando num lagar, exatamente atacado pela opressão dos midianitas, escondido com medo dos midianitas virem tomar seu trigo, tomar aquilo que ele tem, e isso só para mostrar que Gideão, que foi um juiz, e a Bíblia vai falar que ele foi o mais importante juiz de Israel, apesar dele ter sido o mais importante juiz de Israel, nesse momento ele estava no contexto de opressão, no contexto de pobreza, como todos os outros israelitas. E a Bíblia vai falar que o anjo do Senhor encontra Gideão no momento que ele está malhando trigo no lagar. E o mais interessante no capítulo 6, versículo 12, é o que o anjo fala para ele. O anjo fala para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Gente, o anjo fala: o Senhor é contigo, homem valente. O anjo fala isso para um homem que está escondido, com medo, malhando trigo num lugar que não se malha trigo, com medo de ser roubado, com medo de ser furtado ali
os seus alimentos, a sua provisão, e o anjo chega e fala: o Senhor é contigo, homem valente. E quando o anjo chega e fala isso, o Gideão fala assim, Gideão fica surpreso e ele responde: olha, como assim? O anjo fala para ele: olha, Deus te chama para você livrar o povo de Israel. Ele fala assim: como assim Deus é comigo? Como assim Deus é conosco? Se Deus permitiu tão grande opressão, tão grande humilhação para o povo de Israel, o que está acontecendo? Cadê o Deus que os nossos pais nos contam, que livrou o povo de Israel do Egito, que fez tal maravilha, que abriu o mar vermelho, que derramava alimento do céu, o maná caía do céu, que a água saía da rocha? Cadê esse Deus? Né? E quando o anjo fala para ele que Deus era com ele e que através dele, que Gideão seria ferramenta para que o povo de Israel fosse liberto, Gideão fala: mas eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais pobre da minha casa. Eu costumo falar uma frase e real, vou repetir ela aqui porque tem tudo a ver com o nosso contexto. A sua condição não determina o seu destino. Você pode ser pobre, nu, você pode ser o menor. Só que você está disposto a ser chamado? A Bíblia vai falar que Gideão foi o líder o juiz mais importante de Israel. A Bíblia vai falar que Gideão foi o juiz mais importante de Israel. Você está disposto a gerar uma causa mais importante para o Senhor, mesmo sendo o menor, mesmo sendo um medroso, mesmo estando no meio da multidão? Porque de toda Israel ali, Deus levantou um. Você pode ser esse um no seu contexto de trabalho, no seu contexto de família, no seu contexto de parentela, no seu contexto de estudo. Deus só precisa de um. E esse um não precisa ter ferramentas, não precisa ter recursos. Esse um será o recurso, será a ferramenta de Deus. Esse um pode ser um medroso, pode ser uma pessoa que está escondida nas suas dores, que está escondida na sua opressão, que está escondida na sua humilhação. Não importa que humilhação você esteja passando, que condição você esteja passando, não importa que opressão você esteja passando, o anjo do Senhor pode chegar para você e dizer: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem corajoso, homem valente. Deus só precisou animar um. Deus só precisou animar um para socorrer um povo inteiro oprimido, medroso, humilhado. E esse um que Deus precisou estava no mesmo contexto de medo, de fuga, de esconderijo, de opressão, de humilhação que todos os outros estavam. Eu quero dizer uma coisa para você: tá todo mundo no mesmo barco. Se o Brasil afundar, se o Brasil não afundar, se o apocalipse chegou, se o apocalipse não chegou, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se vai ter bonança, se não vai ter bonança, se está chegando as últimas chuvas, que é a descida, a derramada, a grande derramada do Espírito Santo sobre o povo de Deus antes do apocalipse. Você pode ouvir do Senhor: homem valente, mesmo estando com medinho aí dentro de você. O sucesso está ali logo depois do medo. Olha ali o medo, ó. O sucesso está ali logo depois do medo. Você pode ouvir Deus falando para você, não importa a condição que você esteja: homem valente, quer ser a minha ferramenta? Você pode ser o meu recurso para a sua família, para resolver a questão da sua família?
Você pode ser o meu recurso, você pode ser a minha ferramenta para a questão lá no seu trabalho. Você pode ser a minha ferramenta, o meu recurso para a cidade que você mora, para a igreja que você frequenta, para o bairro que você mora, você pode ser o meu recurso? Gideão estava na mesma condição. Deus só precisa de levantar um. Imagina se levanta 10, se levanta 20, se levanta 100. Imagina as proezas que Deus é capaz de fazer. E Gideão, a história vai contando o medo de Gideão, a insegurança de Gideão, e em paralelo vai contando a provisão de Deus. Porque apesar dos sentimentos de Gideão, Deus estava disposto a levantá-lo e a encorajá-lo. Deus está disposto a te encorajar, a te levantar e que você cumpra o seu propósito pelo qual Ele te empreendeu. E aí, Gideão fala, depois que ele conversa com o anjo, ele fala do medo dele, né? O anjo vai falar que Gideão vai ferir os midianitas como a um só homem. A quantidade do exército de midianitas para a quantidade do exército de Israel era mais ou menos 150 midianitas para um homem de Israel. Para cada homem de Israel tinha que vencer 150 midianitas. E aí o anjo dá mais uma palavra na mesma conversa de encorajamento, falando: assim como a um só homem você vai ferir os midianitas. Você vai ferir, você vai destruir os midianitas como se eles fossem um só, como se você ferisse um só. E ali o anjo quer ir embora e Gideão fala assim: não vai embora não, deixa eu primeiro preparar pães para você, preparar uma oferta para você. E o anjo fala que vai esperar, e Gideão corre, prepara pães asmos, prepara ali um animal no altar, e quando ele volta ele pede um sinal para o anjo, e o anjo pega a ponta lá do seu cajado, do seu instrumento, e ele toca na oferta e vem fogo do céu e consome tanto a carne quanto os pães, e o anjo desaparece. Dali para frente você vê de novo Gideão desequilibrado emocionalmente, pedindo a Deus mais sinais. E ele fala: olha, eu vou colocar um novelho aqui no chão, na rua, e se esse novelho tiver molhado, se tiver encharcado de orvalho pela manhã e em volta dele tiver seco, significa que eu vou vencer essa batalha. E aí Gideão faz isso. No dia seguinte ele corre para ver o novelho, e o novelho está lá todo encharcado de orvalho, e em volta do novelho tudo seco. E de novo ele pede mais um sinal, e ele pede que no dia seguinte aconteça o contrário, que o novelho esteja seco e que em volta do novelho esteja tudo molhado. E acontece de novo como ele pediu. Deus ele respalda, Deus ele confirma Gideão, confirma para Gideão que ele será líder, que ele irá vencer. Mais uma vez encorajando Gideão, ele ouve o anjo do Senhor falando que ele vá até os inimigos, os midianitas, e ele vai até os midianitas escondido por entre os matos ali, e ouve um midianita conversando com outro sobre um sonho que teve, e esse sonho mostrava que Deus estava entregando os midianitas na mão de Gideão. E toda essa confirmação do Senhor vai encorajando Gideão na situação que ele está vivendo ali, encorajando, tirando o medo, porque o verdadeiro amor, o verdadeiro propósito de vida lança fora todo medo. Deus é o nosso propósito de vida. Então são 3 sinais ali que acontecem. Mas a primeira coisa que Deus pede para Gideão, antes que ele entre em batalha, é que ele destrua o altar a Baal, né? Nesse momento, o povo de Israel, eles adoravam a Baal, um deus pagão, um deus inexistente. E Gideão ele tem medo de destruir esse altar, medo da reação dos israelitas, e ele decide destruir
esse altar na madrugada. E Deus pede também que ele construa um altar a ele, né? Na madrugada, Gideão destrói o altar a Baal e constrói um altar ao Deus vivo. Quando chega pela manhã, que o povo de Israel vê, eles ficam atônitos e pedem para o pai de Gideão tirarem Gideão para fora, que ele era digno de ser morto. Só que o pai de Gideão fala o seguinte: olha, ele destruiu o altar a Baal e Baal não se defendeu, não fez nada. Deixe que Baal se resolva com Gideão, deixe que Baal se entenda com Gideão, já que ele é Deus, que ele venha e reclame a Gideão a destruição do seu altar, porque até agora Baal não fez nada, né? E o que acontece? Ali, a partir dali, os israelitas que haviam clamado a Deus começam a chamar Gideão de Jerubaal, que significa contenda Baal com ele. E a própria Bíblia, no contexto do capítulo 6, 7, 8, por um momento chama Gideão de Jerubaal. O que a Bíblia está intentando em confirmar a Gideão o nome de Jerubaal? Jerubaal significa contenda Baal com ele. Cadê Baal? Baal não existe. Pode chamar ele de Jerubaal, não tem problema nenhum. Não tem, porque esse Baal ele não existe. Então, é assim que vocês querem chamar Gideão? Jerubaal? Então chame. E vamos esperar esse Deus aí inexistente, contender com Gideão. Dali, Gideão, que nunca tinha tido experiência em guerra, começa a preparar, segundo a palavra do Senhor, a batalha contra o povo os midianitas. E Gideão chama 4 homens de 4 tribos de Israel, das 12, né? Chama homens de 4 tribos e junta 32 mil homens para a batalha. E aí Deus fala o seguinte para ele: não, esses 32 homens não vão batalhar nessa guerra, porque pode ser que após a vitória eles venham a dizer que foi o poder deles, o poder do braço deles que gerou a vitória. Então vamos diminuir aí, você avisa esse batalhão aí que os medrosos e covardes podem ir embora. E dali dos medrosos e covardes foram embora 22 mil homens e sobraram 10 mil. E Deus fala para Gideão: ainda tem muito homem. Vamos diminuir isso aí. Olha, leva os homens até o rio. Aqueles que abaixarem, né, que ajoelharem para beber água, você separa daqueles que pegarem a água com as mãos e trouxerem até a boca. E ali Gideão separa 300 homens para a batalha. E ele começa a armar ali o momento da batalha, onde esses 300 homens chegam até os midianitas, até as tendas ali dos midianitas, e tocam trombeta e fazem uma barulheira danada, trazendo um susto ali, um desequilíbrio para os midianitas, que começam a fugir e são perseguidos pelos 300 homens e são mortos e são vencidos na batalha, né? Gideão com 300 homens gera um desequilíbrio nesse exército inimigo, né? E vence a batalha. Gente, essa história de Gideão, o povo depois disso o povo eles tentam que Gideão reinasse sobre eles, e Gideão recusa. Só que Gideão também tem uma história depois disso um pouquinho complicada, porque ele recusa ser rei, mas ele pede despojo dos midianitas, né? Ele casa-se com muitas mulheres, ele tem 70 filhos, e embora tudo isso aconteça, ele é um dos homens ali no livro de Hebreus citado na galeria dos heróis, né? E é dada a ele essa importância. É o juiz mais importante de Israel, do livro de Juízes. É o homem que lidera a libertação dos israelitas da opressão que os midianitas tinham sobre ele. Então era um homem que ele não foi
encaminhado por Deus, ele foi a própria ferramenta de Deus, ele foi o próprio recurso de Deus. Pensando nisso, a gente entendendo que Gideão, um homem tão simples como nós, que tinha os mesmos sentimentos que nós, sentimento de medo, sentimento de insegurança, sentimento de opressão, ele carregava todas essas dores, muito similares a dores que nós vivemos. Esse foi o homem que o anjo do Senhor veio e falou: Gideão, homem valoroso, homem valente. Valoroso não, Gideão, homem valente, Deus é contigo. E aí Deus pode falar isso para você essa noite? Ah, não, mas eu sou a menor da minha casa, eu sou a que menos conheço a palavra de Deus, eu sou pecadora extrema, eu não sei falar. Não importa a sua desculpa, é você que é o recurso mais valoroso da mão de Deus. Nessa geração que você está, nesses contextos onde você é oprimido, nesses contextos onde você está cheio de medo, você está com medo da Terceira Guerra Mundial, você está com medo da guerra chegar no Brasil, você está com medo da política do Brasil, você está com medo de N coisas. Nesse contexto ao qual você se esconde, nesse assunto que você não gosta nem de conversar porque te faz mal, pelo medo que você tem, pela escuridão que esse assunto é para você, Deus pode te chamar e falar: fulano, homem valente, Eli, homem valente, Érica, homem valente, Rafaela, mulher valente, Érica, mulher valente. Deus pode te chamar assim? Levi, Mateus, Walter, Júnior, homens valentes, mulheres valentes, vocês podem ser recursos meus nesse tempo. Vocês podem ser ferramentas minhas nesse tempo. Deus só precisou de um para livrar todo Israel. Deus só precisou chamar um de valente. Deus não deu armadura para esse um. Deus era a armadura desse um. Deus que livrou, Deus que fez, Ele que fez proeza, Ele que fez milagre, Ele que deu provisão para a jornada. Só que Ele precisava de um disponível, um que abrisse mão das suas desculpas para abraçar a causa do Senhor por favor deles mesmos, né? É aquela história do menininho que está com o pai na praia. Essa ilustração ela é muito interessante e ela ilustra esse momento para nós. O menininho está na praia com seu pai e ele começa a catar conchinhas com seu pai na beira da praia, né? E ele cata conchinhas grandes, conchinhas pequenas, conchinhas coloridas, conchinhas de uma cor só, toda branca, conchinhas quebradas, conchinhas partidas, conchinhas arranhadas, conchinhas de tudo quanto é tipo. E tá ali num momento especial ali de que levou o filho para a praia pela primeira vez, catando conchinhas com seu filho. Chega um momento que nesse vai e vem das ondas, o pai avista na beirada da onda, a onda trouxe uma estrela do mar. E o pai não estava tão perto do filho, mas ele grita pro filho: filho, uma estrela do mar, corre, pega. A estrela do mar estava bem perto do filho dele. E aí a onda vem e depois a onda vai embora. Quando vai embora, eles continuam vendo a estrela do mar, estava agarrada ali na areia. E o menininho corre para pegar a estrela do mar, se abaixa, mas ele não pega a estrela do mar. Ele levanta porque está vindo uma onda e ele recua. E o pai incentivando de longe o filho: vai filho, vai, pega a estrela do mar. E a onda vem, quando a onda vai embora, o menininho corre, chega pertinho da estrela do mar, se abaixa, levanta de novo, porque vem outra onda, e recua. E isso acontece várias vezes, de modo que o pai que está mais distante não entende por que o seu filho está fazendo isso. Por que ele chega tão perto da estrela do mar, se abaixa e não pega. E ele vai indo para perto do filho, cada vez mais perto do filho,
E quando ele está bem pertinho, ele, filho, por que você não está pegando a estrela do mar, filho? Por que você não está pegando? Vamos pegar a estrela do mar. E aí eles vão para pertinho, enquanto o pai está reclamando ali, eles vão para pertinho, o menino se abaixa para pegar a estrela do mar e fala, papai, eu não tenho condições de pegar a estrela do mar, as minhas mãozinhas estão cheias de conchinhas. Ou seja, para o menininho pegar a estrela do mar, ele tinha que soltar as conchinhas. Só que a estrela do mar era algo muito mais raro, muito mais único do que aquele tanto de conchinhas que estava facinho de pegar na beirada de toda a orla da praia. O que você precisa soltar para você pegar a estrela do mar? As suas mãos estão cheias de quê? Você está tão cheio de quê? A ponto de que você não pode dar mais importância àquilo que é raro, àquilo que é único e que está à sua disposição. Você foi criado com o propósito de ser ferramenta, de ser recurso. Não importa, assim como Gideão falou, que ele é o menor da sua casa, que ele é o mais pobre daquela região. Não importa se você é pobre ou se você é menor, é o menor de todos. Se você é o menos inteligente, se você é o menos estudado, se você é o que ganha menos, não importa. Importa que você é o maior recurso. Você é o melhor recurso para os propósitos de Deus. Você é o próprio propósito de Deus. Amém. Que o clube do crescimento dê muito fruto. Só que o propósito do clube do crescimento sou eu. Eu sou o propósito. Eu sou Íris. Eu sou mensageira de Deus. O clube do crescimento é o cumprimento do meu propósito de vida. Porque o meu propósito de vida é ser mensageira de Deus, é ser rápida, é ser veloz como a luz. O clube do crescimento é o cumprimento do meu propósito de vida. Que venha uma grande colheita e que através dele você descubra o seu propósito de vida e você tape você limpe os seus ouvidos e você possa ouvir de Deus. Homem valente, posso te usar? Você pode ser a minha ferramenta? Você aceita ser o meu recurso nessa geração? Solta suas conchinhas. Sabe quando você está preparado? Eu não estou preparado. Você está preparado quando nada mais importa. Quando Ele te importar. Você está preparado quando você decidir soltar as suas conchinhas e pegar a sua estrela do mar, que está separada para você, que está ali na beira da praia. É só você querer. É só você querer. A oportunidade da minha vida já passou. As ondas vêm e vão o tempo todo. Todo. É cansativo de tanto que se repete o ir e vir das ondas do mar. Solte as conchinhas que ocupam o teu coração, que ocupam o teu tempo. As conchinhas que você dá importância. Tem uma estrela do mar esperando você alcançá-la, você tocá-la e você de repente pedir algum sinal, porque eu vou falar uma coisa para você, Deus te confirma. Deus confirma os teus passos. Quando você entender a sua identidade, quem você é e para onde você vai, o lugar que você vai está de acordo com a sua história, a sua particularidade. Resolver as suas dores e contá-las para você salvar vidas que passaram pela mesma dor que você e que não conseguem resolver. Quando você decidir isso, o lugar que você vai é grande demais e você vai estar satisfeito, sem levar nenhuma conchinha para casa, mas levando uma só estrela do mar. Isso vai te suprir, isso vai encher o vazio que você sente, vai preencher o vazio que você sente. Quais eram as dores de Gideão?
elas são muito parecidas com a nossa. Gideão, ele era parte de um povo que vivia opressão. Hoje a gente vive opressão política, a gente vive opressão, rumores de guerra, rumores de fome, rumores de que vai faltar alimento, rumores... Poxa, vai faltar alimento com toda aquela opressão que Gideão vivia, que Israel vivia. Eles ainda tinham bois para sacrificar, ainda sacrificavam a Deus. Não faltou. Eles viviam sim uma opressão psicológica terrível. Não conseguiam crescer financeiramente, não conseguiam prosperar, porque eram roubados em tudo. Mas isso era uma permissão de Deus, porque eles não se voltavam para Deus a ponto de chegar a servir outro Deus. Mas vem Baal contender com Gideão. Você está com medo de quê? Você serve um Deus que nunca perdeu batalha. Você está com medo de quê? De um Deus que não existe contender com você? Se cura e vai. Bota para fora essas feridas, resolve elas. Vive uma vida sem máscara. Eles viviam opressão, eles viviam medo, eles viviam insegurança. Essas eram as dores que o povo de Israel passava. Essas eram as primeiras dores descritas ali pela Bíblia que Gideão passava. E ele superou, porque havia acesso nele por Deus. Deus conseguiu acessá-lo. Deus consegue te acessar? Tem algum caminho em você a qual Deus pode chegar e falar: Júnior, homem valente, Walter, homem valente? Ele vai te afirmar. Rafaela, mulher valente. Érica, mulher valente. Levi, Mateus, homens valentes, porque é isso que você é. Você não é um medroso, você não é um inseguro. Você está nessa condição porque você alimenta o sentimento errado. Só que quando você se aproximar do seu Criador, você vai ver o poder e potencial que você tem, a ponto de ser usado para uma grande missão em alguma das áreas em qual você está envolvido. De verdade. É muito tremenda a história de Gideão. Uma outra dor que Gideão viveu ali é a ponto de ser acusado por seus irmãos ali israelitas por ter destruído o altar de Baal. Mas Gideão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu sem hesitar. Ele tinha ainda um medinho ali, uma insegurança ali, mas ele obedeceu. E ele tinha 1000 lugares para se esconder ali, as cavernas que o povo de Israel morava, as montanhas, mas ele não fugiu das ordenanças divinas, ele foi fiel. E ali os homens queriam matá-lo, mas a provisão de Deus estava na jornada dele. E o próprio pai dele o defendeu, que a Bíblia vai falar que aquele altar de Baal era do pai dele, e o próprio pai dele o defendeu e falou assim: poxa, que Baal vem, Baal ele destruiu, Gideão destruiu o altar de Baal, e Baal não veio, não se defendeu, não fez nada, que o próprio Baal veio contender com ele. Agora vocês querem matá-lo por causa disso? E o povo que chegou a clamar a Deus de tanta opressão que eles estavam vivendo, ainda botaram o nome de Gideão de Jerubaal. Baal contenda contigo. Outra dor de Gideão, que é uma dor nossa, né? A dor da idolatria, a dor de ver pessoas descrentes ao nosso redor, a dor do medo, da insegurança, como nós falamos, mas uma dor que pesou aqui para ele, mas Deus sabia como falar com ele, era a dor de se diminuir.
E aí, meu querido, minha querida, a dor de se diminuir. Quem eu? Deus vai fazer uma maravilha dessa comigo. Mas eu sou menor, eu sou mais pobre. Vamos acabar com isso? Resolve isso. A dor de se diminuir. Você precisa escrever a sua história. Escreva na intenção de escrever um livro, na intenção de escrever um diário, mas escreva na intenção de se resolver consigo mesmo. Veja as coisas que você já passou e tenha compaixão de você mesmo. Você tem compaixão de tanta gente na rua? Veja tudo que você passou e entenda o quão forte você é, porque você decidiu viver, porque há vida em você, apesar das dores que você escondeu, apesar da covardia. Você vai achar tantas coisas boas em você, a ponto do anjo do Senhor te afirmar: homem valente, Deus é contigo. Você acredita nisso? Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Você é um empreendimento de Deus. A única coisa, sabe qual é a única coisa que Jó não sabia? O livro de Jó começa contando uma história de Deus com Satanás. E Deus permitindo que Jó toque nas circunstâncias da vida de Jó. Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó era um servo mesmo. Só que tem algo intrigante nessa história. A única coisa que Jó não sabia, em toda a angústia que ele viveu, em toda a jornada de dor que ele viveu, em toda a jornada de perda que ele viveu, perda dos filhos, perda dos bens materiais, perda da saúde, em toda essa jornada, Jó não sabia de uma coisa. Jó não sabia do início da história. Jó não sabia que Deus confiava nele. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Homem pobre, o menor da sua família, o que se acha o menos importante porque não se conhece, não dá valor. Homem medroso, homem inseguro, homem escondido nas suas dores, nos seus medos. Deus confia em você. Ele te empreendeu para você ouvi-lo e para você ser o recurso dele, para você ser a ferramenta dele. Você não precisa de armadura, você não precisa de espada, você não precisa de armamento, você não precisa de espingarda, você não precisa de revólver, você não precisa de enxada, você não precisa de nada. Você é a própria ferramenta de Deus. Você é. Então ouça, limpe os seus ouvidos, ouça Deus falando: homem valente, o Senhor é contigo. É você que eu quero usar. Tem uma missão para você no meio desse povo, no meio dessa geração. Essa missão é para você brilhar. Essa missão é para você ser. É para você ser o Walter, para você ser o Júnior, para você ser a Érica, para você ser a Rafaela, para você ser o Mateus, para você ser o Levi, para você ser. Toma posse, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, independente das circunstâncias que você está vivendo, que você vai viver, Deus confia em você. Ele confia que você será aprovado nessa missão. Tiago 1,12 vai dizer: bendito o homem que é provado, porque quando for aprovado, receberá da coroa da vida. Amém?
Anotou tudinho? Então, limpa os seus ouvidos essa noite. Faz uma oração a Deus. Sabe qual oração? Deus, me chama. Deixa eu ouvir sua voz. Deus, o meu nome é esse. Significa isso. Confirma, por favor, a minha identidade. Deus, a minha história é essa. Ajuda-me a eu ser curado, a eu ser completo, a eu aceitar a minha história. Me ajuda a eu me aceitar e eu seguir rumo ao meu propósito. Me dá meios que eu possa contar a minha história de superação, para que outras pessoas que viveram as mesmas dores que eu, possam superá-las, possam sair das suas celas que estão abertas esperando uma libertação num lugar que não tem nem carcereiro, numa cela que não tem nem carcereiro. É só pegar a sua dor, resolver e sair. Lindo demais, né? Você possa ficar com essa palavra essa noite. Deus confia em você, não importa a circunstância que você tá. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eli, Walter, Júnior, um conteúdo maravilhoso para nossa vida nessa noite, né, gente? Uma história de dor, de circunstâncias muito parecidas com a nossa, né? Circunstâncias de insegurança, de medo, são questões que todos nós vivemos, mas vivemos porque estamos no colo errado, né? Não estamos no colo do nosso Pai, não estamos firmados, né? As escrituras, elas são um solo fértil, elas são um solo rochoso, que você estabelece os seus passos. Salmos capítulo 40, versículo 2, se eu não me engano, vai falar isso, né? Que ele te tira do lago de lodo, ele estabelece os seus passos sobre uma rocha. Lindo demais. Então, que você possa ser abençoado por essa live. Eu vou pedir gentilmente que daqui a 5 minutinhos a live já está aí no Instagram, que você compartilhe ela para ajudar o Instagram a entender que é um bom conteúdo. A gente precisa compartilhar, a gente precisa comentar, e aí o Instagram, o algoritmo do Instagram vai entender que é um conteúdo aceitável, que é um bom conteúdo, que é um conteúdo proveitoso, e vai ajudar o clube a crescer, vai levar o clube para mais pessoas, tá bom? Então não deixa de fazer isso. Foi muito bom estar com vocês aqui. A nossa próxima live, que seria quinta-feira às 2 horas da tarde, vai ser quarta-feira às 2 horas da tarde por conta do feriado, tá bom? Então a gente vai antecipar um dia para você ficar mais livre aí no feriado, mais pensativo aí, meditando na palavra de Deus, tá jóia? E por aqui vamos ficando. Uma noite abençoada, uma semana ricamente abençoada, que as sementes da palavra de Deus que estão sendo plantadas na sua vida deem fruto. Guarda essa semente aí, porque a Bíblia vai falar que uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Ele dará o crescimento aonde ele encontrará um solo fértil. Que você seja solo fértil do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus.